Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Filosofísica, eu sou a Marisa, professora de Filosofia. E eu sou o Léo, estudante de Física. Bom, dessa vez a gente vai finalizar a série de Favela Vive. Vamos aqui fazer o react do Favela Vive 1, finalmente, né? Nós decidimos acabar com todas as séries remanescentes aí, então nós vamos finalizar o Favela Vive, o Poetas no Topo, então vão ser os próximos vídeos do canal. E logo depois eu vou voltar com a enquete lá no meu Instagram, tá, pessoal? Então fiquem de olho lá para vocês participarem das próximas enquetes e se vocês quiserem votar, me segue lá. Bora pro vídeo? Bom. Das confusão, inteligente, problemático, melhor na redação. Largou o estudo, atraído por maconha e pichação. Pra fazer arte misturava tinta e destruição. Todo ano é igual e todos querem tênis novo no Natal. Bom favelado, ansioso na espera do carnaval. Cidinho e toca era 1000 grau, baile funk era o lazer. Com a melhor roupa que nós tinha, beijando novinhas na matinê. Os menor da ponte brigando de bonde, eu sempre no meio de todo o caô. Pequena abusada andava com malandro que trocava em baile de corredor. Era só o menor do morro, achando que sabe de tudo, arrastando o Kenner todo de ciclone. Na época a moda era andar de veludo. Quando eu vi os Opala com a roda cromada, a armala fechada no alto-falante. Muita cachaça e todas as safadas perdendo a calcinha só pra traficante. Botei a cara já sabendo que a chance era 1 em 100, porque a vida que nós leva é a vida que nós tem. Sociedade, o problema é essencial. E se ninguém vai ser do bem, bom, tentemos ser menos maus. É igual miséria do inquérito. Bem-vindo à América, busca na semi-automática, zumbi periférica. Quem soltou os cães, agora não tem ração certa. Vazio abraça com ser braço, é o diabão que aperta a assombração. Até saber o que as sombras são, eles não são mais como os pais. Quanto suor e sangue constroem novos Brasis. 8.000 dias na terra e ainda não encontrei razão. Eu também. Nem todo sorriso é feliz, nem todo choro é triste. Nem toda saudade é má, nem toda fé persiste. Já faz um tempo que eu não oro, todo dia eu choro. E o silêncio do lado bom não garante que ele não existe. Não acreditar em quem somos, acreditar onde estamos. Temos de vencer e por isso que lutamos. Muito se esquece, mas nem tudo se releva, porque a vida que nós tem é a vida que nos leva ao caos. Adaptemo-nos, a paz tão relativa já não mais inspira nós. Aqui embaixo, quase não há luz em como somos de fato. O mundo é um lugar que nunca fomos. E até se você aparecer pintada de ouro na minha frente, eu te vendo na próxima esquina. A rua ensina, coração gelado, abre os olhos, a Bíblia. Se a palavra valer, acredita. Verdade alfa, eu vendi minha alma pra minhas razões, minha doutrina, minhas cláusulas. Confere, Rafa, vai ser tudo ou nada. E se fechar a boca, o peito fala. Responsa pro cenário do tipo, se nós morreu, Freud salva. Fechou, eu de novo no mesmo erro. Então vamos lá, se politizar muito mais que só xingar o governo. Pátria no peito, verde, amarela, do avesso. Escuta a sua voz, eu sei de todos os seus segredos. E as crianças foram obrigadas a viver, mas viver tinha um preço. Os pais tentaram salvar a família, problemas com a rua, economia do avesso. Discussões pela cidade, eu tô sóbrio demais pra isso. E ofereci o mundo, ela falou não deixo. Eu queria tudo e eu sempre lutei por tudo que eu tenho. E eu fazendo do mundo um inferno de gelo. Os anjos me falaram pra eu fazer o que eu quiser. As paredes escutam e a verdade é só o começo. O povo não luta, opressão é com gueto. No meio da selva, outra cena, outra rua e o mesmo suspeito. Olimpíadas é pra quem, parceiro? Se as escolas não incentivam o esporte, o respeito do branco ou preto. Compra da Colômbia pra comprar cordão de ouro. Medalha de honra por matar o filho dos outros. Eu sou filho único, tocar minha mãe na estrada. Responsa pra esses músicos do tipo, se eu morrer minha mãe me mata. Em BSB meus amigos tão chateados, porque eu nunca tinha andado assim tão prateado. Quero dizer que não é assim tão mastigado, mas pras ideias que vão mudar o mundo tem espaço. Café do Donuts, feliz como um McLanche do McDonald's. Assisto Donald Trump, mas odeio Donald Trump. Também não leio Hamlet nem Shakespeare, pois eu tive infância. Registra lá a ocorrência. Se você vê a vizinha ligando a polícia, liga na ambulância. Camaleão adaptado à fluência. Escrevo outra letra no caminhão de mudança. Favela ainda vive mediante ao crime, onde se nasce menor sem pai. Se for morto aonde cai, se crescer pra onde vai, vai saber. Sem comer pra não ficar, menor fica terrível. Os caras só porta lançamento, porta os armamento. Miso não de R$1.000 no pé, morrem num combate violento. Um filme sangrento
que o vilão você sabe quem é. Não é pobre, estuda fora, se matar de droga, faculdade paga, uísque na beira da orla. Nunca andou na sola, nunca brigou por espaço de fora, nunca ficou na mira da pistola da vida ou da ponto 40 dos cana. Não aprende a lição que diz pra não ser só playboy do Veloz ter, pra ser pra não só ter, aprender ter caráter e saber que o Boque Cheiras financia beretas e munições, que faz pretinho de peneira, transforma heróis em vilões, seu ritmo. Padrão Favela Vive, né? De qualidade. Nossa. Bom, eu adorei essa música. Como todos os Favela Vive, já é de costume, né? A gente adora essas músicas. É realmente incrível e digníssimo o trabalho que o Lorde e que o DK fizeram durante esses anos todos aí. Esse é um excelente jeito de começar, né? A gente começou pela ordem invertida ali do Favela Vive, mas pra gente também serve como uma ótima maneira de encerrar, sabe? A gente tava conversando sobre isso. Esse Favela Vive, aliás, a série toda do Favela Vive, ela serve de começo, de fim, de meio, de introdução, sabe? Porque são todos em níveis excelentíssimos, assim, níveis muito altos. Ninguém manda mal nessas músicas. Não tem uma que a gente olha e fala que música ruim. Inclusive nós fizemos o comentário que parece que tá se contando uma história, uma sequência, mas essa sequência pode ser invertida. E isso é muito legal, porque a letra, uma conversa com a outra, mas não necessariamente numa ordem cronológica. Sim. Bom, para começar, o DK, ele vem ali contando o que parece ser um pouco da história da vida dele também, né? O que parece ali a introdução para o que ele viria fazer depois, com a música Sem Final Feliz, o álbum Contador de Histórias. E aí ele tá falando no verso dele que ele largou a escola por causa de maconha e pichação, e para fazer arte ele misturava a tinta com a destruição. Isso é muito interessante para nos fazer refletir. A única coisa que ele encontra de saída na vida dele é a arte. Isso também conversa com as outras músicas que ele já cantou, inclusive, e outros artistas já falaram também, desse poder, desse processo da arte mesmo. E o que me chamou bastante atenção na letra do DK é que ele faz uma referência à escola que a gente tem que pensar bastante. É claro que quando fala escola, imediatamente as anteninhas aqui já se ligam, né? Mas ele fala sobre a questão de que ele na escola se sentia meio fora do lugar. Ele era bom na redação, mas ele era um menino ali que causava confusão. Então já dá pra ver que a escola, na verdade, não estava estimulando as potencialidades que ele tinha. Isso, infelizmente, é muito comum. A gente se depara muito com isso. Inclusive, é constante a desistência, o parar de estudar, trilhar outros caminhos. Infelizmente, a escola tem que estar preparada realmente para tentar entender e observar esses talentos diferentes. As inteligências são diferentes. A gente vê que a inteligência dele é uma inteligência diferente também. Com certeza. O fato dele não ir bem na escola, nas matérias mais ortodoxas ali, não significa que ele está desqualificado para viver em sociedade ou para a vida como um todo. Muito pelo contrário, né? Como a gente já disse aqui muitas outras vezes, o DK é um gênio, cara. Ele pode não ter se encontrado ali na academia, mas o que ele está fazendo ali é tão importante quanto... E que bom que o ganho é todo nosso, né? Exatamente. Ainda em relação ao DK, no finalzinho do trecho dele, ele diz, porque a vida que nós leva é a vida que nós temos. Sim. Então, se referindo ao meio em que ele está vivendo. Então, as atitudes, o comportamento podem ser reflexo daquele ambiente em que ele vive. A participação do Santi é magistral também. Nossa, muito bom. O Santi é incrível, Nossa, né? Assim, de todas as participações dele, essa realmente surpreendeu, né? Esse moleque é um gênio também, sabe? Ele começa destacando a questão da sociedade. O problema é essencial. Viver em grupo é necessário. Nós somos seres sociais, nós precisamos do outro. Mas essa constituição social, ela se baseia muito no medo. Eu tenho medo do outro, então eu formulo esse acordo para que a gente se respeite, se controle, na verdade, e passe a viver no grupo. O medo, o Spinoza, que é um filósofo muito interessante, ele tem uma teoria muito legal sobre isso. Ele diz que o medo sempre vem junto com a esperança. Eu tenho medo, mas eu tenho esperança de que as coisas melhorem. E por outro lado, se eu tenho esperança, eu também tenho medo de que as coisas piorem. Então, esse viver em sociedade junta esses dois sentimentos. E esses sentimentos todos, eles afloram na vida em sociedade. E a gente tem que tentar administrar isso da melhor forma possível. Não existe uma sociedade perfeita. Sim. Nós temos obras literárias belíssimas que falam sobre isso, o cinema fala sobre isso, mas sempre acontece alguma coisa ali porque a sociedade é composta por seres humanos. E aí há um embate dessas forças. Nós somos campos de força o tempo todo se debatendo. Tem um livro, uma obra maravilhosa do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, que é tudo perfeito.
tudo esquematizado para funcionar da maneira mais perfeita possível. Só que num determinado momento um dos personagens começa a perceber que o afeto havia sido substituído. Ele não tem mais emoção, ele não tem mais sensação e começa a questionar aquele modo de vida. Porque a sociedade, ela está ali num emaranhado de emoções, razões, sentimentos, afetos e etc. Nós ficamos intrigados quando ele faz a citação ali, é igual miséria do inquérito. E aí a gente foi tentar saber o que era e descobrimos ali que Miséria é o título de uma música, né? Muito boa. A letra lindíssima, a letra assim, né? Maravilhosa, porque percorre o mundo inteiro. E Inquérito... nós não temos certeza se é um grupo ou se é uma pessoa só. Quem souber aí dá a dica, porque é muito interessante. E aí ele diz, né, bem-vindo à América, porque a música faz um passeio mostrando todos os conflitos, os confrontos entre os povos, as diferentes visões. Então é isso aqui que nós temos. Comenta aí, pessoal, músicas pra gente reagir do Inquérito. Quando o Santi fala também a respeito da busca ali na semiautomática, e as coisas vistas pela lente dessa mira ali é sempre a periferia, né, a visão periférica, como que a favela é vista aos olhos das autoridades, do Estado e pro restante da sociedade, sempre como alvo, como suspeito. E ele tá falando ali, na mira da lente, sempre que você enxerga é a periferia. E isso serve também como crítica a como que é vendida essa imagem, como que na teoria a ideia é que estamos ajudando a sociedade combatendo a criminalidade, mas como que na prática isso apenas reforça, corrobora ali o preconceito que já existe. Inclusive quando ele diz também, quem soltou os cães agora não tem ração certa, esses cães, tanto pode ser aqueles que estão perseguindo, né, os cães no sentido figurado, é claro, como pode ser o cão no sentido literal, que está ali buscando a droga. E aí o BK fala numa das... Favela 2. A Favela 2 sobre isso também, sobre o pastor alemão, não quero ser guiado pelo pastor alemão. Mas também a gente pode pensar que soltar os cães também pode ser essa maneira deles estarem se revoltando da população da favela, que são marginalizados, que estão sofrendo a desigualdade social, está se revoltando contra a situação estabelecida. E o rap vem desempenhando esse papel de dar voz a essas pessoas que estão com essa ferocidade ativa porque querem gritar contra todas essas desigualdades, esse sofrimento que está latente, que eles estão sentindo. Eu achei muito legal a referência que ele faz a Elis Regina, quando ele cita ali que eles não são mais como os nossos pais. Ele está citando uma música que a Elis Regina cantava, que é Como os Nossos Pais. É uma música que ficou muito famosa ali nos anos 80, até como um processo de representar ali o finalzinho da ditadura e coisas do tipo. Existem duas interpretações para essa referência que ele fez aí, tá, pessoal? Uma delas é que ele tá dizendo ali que as pessoas não vão ser mais como na música. Na música, era referenciado da seguinte maneira: os nossos pais representavam o sentimento de estar ali agarrado ao passado, vinculado a esses valores atrasados, e na música ela falava assim que apesar de tudo o que aconteceu, ela continuava como os pais dela. Ela lutava, mas continuava repetindo os mesmos erros. E aí ele tá falando, olha, a gente não vai mais repetir esses erros, a gente vai mudar. Não vamos ser mais iguais aos nossos pais. Uma outra interpretação que pode ser feita a respeito disso que ele tá falando também, é a ideia de que não vamos ter mais essa presença parentesca dos pais que serve ali para proteger, né? Na natureza os pais estão ali como proteção para os filhotes, para as crias, que nós perdemos essa figura paterna e materna que nos protege. E isso pode ser associado ao Estado, ao sistema que deixa de proteger e começa a oprimir o cidadão, a pessoa que está morando ali na favela. E até essa ideia do suor e sangue construindo o Brasil também é muito forte, porque ela representa também como que a elite foi se moldando no nosso país, né? Toda essa elite que nós temos hoje em dia, inclusive, vem lá da época da divisão das capitanias hereditárias, quando ocorreu o processo de descobrimento do Brasil, lá pelos portugueses, e aí você continuou perpetuando esse sistema com sangue nas mãos ali, oprimindo sempre uma parcela da população, escravizando, segregando. E vai passar também pela ditadura, pela opressão das ideias. Ele faz uma reflexão bem legal ali sobre os dias que ele tem de vida e dizendo que ele ainda não encontrou razão. Sim. Isso é uma questão, uma incógnita para o ser humano. O ser humano está sempre buscando uma razão da existência. É como se nós precisássemos de uma razão para viver. Nós, infelizmente, criamos essa condição, essa percepção do mundo como se fosse possível valorizar só aquilo que é racional. Parece que o que é instintivo, que é afetivo, nos inferioriza. Nós queremos nos sobrepor à natureza, quando na verdade nós somos
parte da natureza, nós pertencemos à natureza também. Então nós temos essa utopia, essa ânsia de buscar uma razão para a existência. Sim. Só o fato de estar vivo, de acordar todos os dias, já é uma justificativa para a nossa existência. Exatamente. Mas nós queremos enxergar isso, buscar uma razão muito maior. Isso tem uma origem, inclusive, no Platão, que é o mundo sensível, o mundo inteligível. Depois vem a ideia do Descartes, penso, logo existo. Penso. Ninguém diz, eu sinto, logo existo. Eu preciso pensar para existir. Mas o pensamento é meu domínio? O pensamento vem quando eu quero? Ou ele chega quando eu menos espero? Sim. Quantas vezes a gente grava os reacts à noite e quando a gente termina, vamos dormir, eu volto pro quarto do Léo. Léo, eu pensei nisso. O pensamento não chegou na hora que eu queria, ele chegou depois. Então é muita arrogância a gente querer dominar isso. Essa questão da razão do Santi é muito interessante também, porque nos faz levantar um outro debate a respeito do mesmo assunto, que aborda até o campo científico. As pessoas costumam confundir bastante o que a ciência se propõe a fazer quando elas estão questionando a respeito do conhecimento ali produzido. E isso está muito pautado na razão. Por exemplo, as pessoas estão o tempo inteiro buscando uma razão para sua existência, como a minha mãe mesmo disse. Então, se nós não encontramos essa razão, parece que a vida perde o sentido. Ele está criticando essa visão ali também. Na ciência, é muito comum as pessoas dizerem, pô, se tudo veio do Big Bang, o que existia antes daquilo? Ou então, por que a ciência nunca vai conseguir explicar Deus? Ou a ciência nunca vai conseguir explicar o que há depois da morte? Enfim, assuntos como esse que as pessoas acham que a ciência tem a necessidade de explicar, mas não é assim que funciona o pensamento científico, tá, pessoal? A ciência não se propõe a explicar tudo o que existe na natureza, tudo que funciona no nosso universo. A gente não está aqui para explicar os porquês da vida, o porquê da sua existência, por que o universo existe ou quem criou o universo, algo do tipo. Não, a ciência está tentando entender quais são as leis que regem o nosso universo, como que ele funciona. Se alguém criou o universo, se ele sempre existiu, ou se há vida após a morte, isso não é de interesse científico, tá, pessoal? Porque a gente não consegue debater esse tipo de coisa com fatos. A ideia é a seguinte: se um Deus criou o universo, o pensamento científico entende que, a partir do momento da criação, ele deixou com que as leis que ele mesmo criou regessem o próprio universo. E nós estamos aqui tentando entender quais são essas leis, como que isso funciona. Essa razão que os seres humanos estão tentando encontrar para a vida, atribuindo muitas vezes a uma divindade ou a alguma força maior, se aplica também na cobrança que é feita em cima da ciência. E essa razão, que não precisa ser algo grandioso, ela pode estar ligada a um tema, uma causa que você vai lutar que vale a pena. Por exemplo, uma causa super justa é lutar contra o preconceito. Sim. Uma causa super justa é lutar contra a homofobia, a misoginia, a desigualdade. Então são pequenas causas que não precisam ser necessariamente uma causa grandiosa que você vai ficar Sim. reconhecido mundialmente por isso. Então talvez seja a hora da gente procurar essas pequenas causas para validar a nossa vida. E ainda ele complementa no sentido de dizer que a gente não precisa viver dessa maneira tão racional, enquadrar tudo numa caixinha, porque nem todo sorriso é feliz. Olha que ideia tão legal, né? Nem todo sorriso é feliz, nem todo choro é triste, eu posso chorar de alegria. Nem toda saudade é má, quando eu tenho saudade de alguém é como se eu trouxesse esse alguém à minha presença de novo. Então as coisas não precisam estar todas numa caixinha que a gente retira ali e tá tudo enquadrado. Sim. É na verdade até uma subversão das ideias, né? Muito legal que ele faz. A parte que ele conversa com Descartes, na verdade, que ele diz, a vida que nós temos é a vida que nos leva ao caos. Sim. O Descartes diz, a vida que nós leva é a vida que nós temos. O Descartes fala de uma coisa muito mais pessoal. Sim. Ele já fala de uma coisa mais ampla, mais generalizada. Ele finaliza dizendo, aqui embaixo quase não há luz em como somos. De fato, o mundo é um lugar que nunca fomos. É outra coisa que nos fez pensar bastante também, e na nossa interpretação conversou com a ideia que nós estávamos falando ali a respeito da razão, da necessidade do ser humano se afastar da natureza para se sentir algo maior, como se fosse uma criação especial, além da natureza, né? Todos os seres vivos, toda a natureza e o universo fica ali aquém dos seres humanos. E aí ele está falando, olha, o mundo, a natureza, por conta dessa necessidade de satisfazer, de saciar o nosso ego, é um lugar do qual nós nos afastamos, nós nunca estivemos lá, porque nós o tempo inteiro queremos nos afastar da nossa condição natural,
que é ali junto dos animais, da natureza. Embora nós somos seres pensantes, racionais, pode ser que a nossa existência seja pautada na sobrevivência e também na reprodução como os outros seres vivos. E essa é uma ideia muito interessante, porque o que a gente vê no mundo hoje é uma exaustão da natureza, exaustão do ser humano, mas não da vida. É uma exaustão do que nós criamos como cultura. O que está caindo, o que está desmoronando não é a vida insiste em viver. É só a gente olhar as queimadas que acontecem e que depois de um tempo a vida volta. Então a vida quer viver. Se você olhar uma rua asfaltada, na beira da rua sempre tem uma plantinha nascendo. É uma força muito grande. Sim. Então não é a vida que está desmoronando. É a civilização, é a forma de cultura, o modo de viver que nós criamos que está desmoronando. O Hailu chama atenção para uma questão muito importante, que é se politizar muito mais do que só xingar o governo. Muito legal. É muito importante isso, porque a política, a gente não pode pensar em política só enquanto política partidária, que aliás é horrorosa, todo mundo tem megas razões para estar descrente dessa política, mas existem outras formas de se fazer política. Nós somos seres políticos e esse se politizar é no sentido de tomar consciência do que está acontecendo. A gente só pode mudar a partir do momento que a gente sabe. Eu já falei algumas vezes aqui, conhecer é poder, não é querer é poder, conhecer é poder e a gente precisa conhecer. Ainda em relação a respeito à conscientização, ele fala ali sobre a questão das Olimpíadas. Para que ter Olimpíadas se a escola não incentiva o esporte? Por que a escola não ensina o respeito que o branco deve ter pelo preto? Sim. Então, levantando aí a bola em relação à escola, que a escola tem que ter esse papel também. Não ficar simplesmente atrelado ao que os livros didáticos estão ensinando, até porque os livros didáticos, a gente já falou aqui um pouco sobre essa questão, tem uma visão de quem dominou, do dominador, uma visão muito europeizada da história. Inclusive o Freud também complementa essa ideia do Hailu e do Descartes quando ele diz, também não leio Hamlet nem Shakespeare, eu tive infância. Então são leituras indicadas às vezes para as crianças e leituras que não têm absolutamente nada a ver com a realidade. Exatamente. Da criança brasileira, da criança da periferia, da criança que precisa se ver representada nos seus personagens também. Sim. Aí não vai trazer personagem da Inglaterra de um tempo tão distante, mas de uma cultura completamente diferente. E ali ela não se identifica. Exatamente. Então a escola, novamente, essa crítica que ele faz à escola de estar descolada da realidade, não possibilitando a conscientização, que é o mais importante. É por isso que a gente fala que o que tem que ser levado para as escolas é o rap, é o que essa galera tá fazendo ali, sabe? Porque é isso que comunica com quem tá ali na escola, com os jovens, é numa linguagem que os jovens têm acesso. E o Freud também fala uma coisa que eu achei muito impactante, quando ele diz que as pessoas estão condecorando os assassinos que estão matando o filho dos outros, eles ganham medalha de ouro. Isso faz pensar também para onde que a nossa cultura está avançando, porque essa valorização já ocorre desde os tempos medievais, sabe? Você tinha ali o melhor guerreiro da tribo, da sociedade, que era condecorado, que era admirado por muitos, quase como uma celebridade, só que isso nos tempos antigos. Mas ainda assim, nós continuamos reproduzindo esses valores, essas ações na sociedade atual. Por quê? E o Freud está questionando ali, né? Por que a sociedade ainda faz isso? E ligado a essa ideia ainda do agente que agride, ele cita ali, se você ver a vizinha ligando para a polícia, liga na ambulância. Ou seja, você vai pedir para socorro para proteção e você vai acabar tendo o reverso disso, que é a opressão. Sim. E ele finaliza dizendo que ele é um camaleão adaptado à fluência e que ele escreve outra letra no caminhão de mudança. Isso é muito bonito também, porque tá novamente conversando com aquilo que eu tinha acabado de dizer, de estarmos sempre atrelados aos nossos valores passados. Ele tá falando ali, não, eu não sou desse jeito, cara. Eu tô sempre mudando, eu sou um camaleão que tá se adaptando aos valores, progredindo sempre no pensamento. Os seres humanos estão em processo de construção e essa mudança é natural também. E para finalizar vem o Lorde com toda a genialidade que nós já estamos acostumados dele, né? Ele faz um verso muito reflexivo a respeito dos privilégios que muitas pessoas têm e não reconhecem. E ele contrapõe ali com as pessoas que moram na periferia e que não têm esses privilégios, sabe? As pessoas que sofrem com preconceito, com racismo, com essa estigmatização ali da favela. Quantos deles têm que se envolver com a criminalidade porque
também quer ter um Mizuno de R$1.000 no pé, eles não têm outras condições para aquilo. Quantos deles têm que ralar o dia inteiro para conseguir pagar a faculdade, para conseguir manter a comida na mesa, enquanto muita gente tem isso tudo de mão beijada e não dá valor. Aí vai lá reproduzir esse discurso de meritocracia, falando que a pessoa que mora na favela não sai de lá porque não quer. Essa questão da meritocracia é uma coisa que me incomoda muito, nos incomoda muito, porque Sim. é uma total estupidez o que fala sobre isso, que o senso comum fala sobre isso. Eu queria até deixar indicado um vídeo do Átila Yamarino, um divulgador científico fantástico, Incrível. quando ele fala sobre meritocracia, e ele usa um esqueminha, um aparelhinho lá muito legal para mostrar objetivamente como isso é relativo. A questão de onde você parte, de onde você sai é que tem que ser considerada. Exatamente. Então não é questão de que não tem capacidade, é preguiçoso, porque teve as mesmas oportunidades, mas de onde ele saiu? É realmente tudo igual? Todos têm realmente as mesmas oportunidades? De maneira alguma. Inclusive, esse vídeo do Átila, tá, pessoal? Vou deixar linkado aqui pra vocês darem uma olhada. Recomendo que todos vão lá ver, se vocês ainda não viram. O Átila é um cara sensacional, a gente é muito fã dele aqui também. É um argumento estatístico, matemático que ele tá utilizando ali, te mostrando ali que a meritocracia também é falha. Bom, pessoal, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, a gente adorou toda essa saga do Favela Vive, tô muito ansioso pelo próximo Favela Vive, eu não sei se vai ter, eu espero que tenha. Novamente, todos que participam são gênios, todo mundo que está participando aí não deixa a peteca cair em nenhum momento. Esse Favela Vive é tão incrível como todos os outros que a gente viu. Parabéns ao DK, ao Lorde, por terem criado essa iniciativa que é fantástica, abre os olhos de muita gente, abriu os nossos, nos aproximou do rap também, que é uma coisa que a gente está gostando muito. Então, muito obrigado a todo mundo que recomendou e meu obrigado ao DK e ao Lorde também, por serem esses gênios que estão ajudando a mudar a nossa sociedade. A impressão que eu tive de todas essas etapas que nós fizemos, né? Como eles conseguiram juntar, e aí eu volto um pouquinho ao Santi, a questão da racionalidade e da emoção. Eles sim conseguiram juntar, porque a gente ouve a música, pensa, Sim. mas a gente sente. Quando a gente fala tô arrepiada, é porque a gente está sentindo mesmo a música. Então a música está nos afetando, a gente está pensando sobre ela, mas ela está nos afetando também. Exatamente. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigado, valeu a indicação.